Bom, pessoal, tudo bom? Antes de começar com o curso propriamente dito, com essa retomada do curso, né, de Macroeconomia 3 propriamente dito, eu vou dar algumas instruções do como que vai funcionar o curso, o que que a gente vai fazer a partir de agora, o que que vai mudar em relação ao curso que a gente vinha tendo, né? Bom, basicamente, as aulas que a gente vai ter vão ser aulas pré-gravadas, né, como essa que vocês estão assistindo agora, e aí eu vou pedir para vocês assistirem elas, de preferência, um pouco antes da aula, mas para quem não puder, pode ser no horário de aula, para que durante a primeira hora da aula, para quem estiver assistindo aula de manhã, das 10 da manhã da quarta-feira até as 11, mais ou menos, vou pedir para vocês irem fazendo perguntas, montando questões e, na medida do possível, já ir colocando elas, se achar pertinente, no WhatsApp ou no Jitsi, né, que vai estar disponível a partir das 10 da manhã. E para quem tiver à noite, claro, o horário equivalente, que é às 21 na quarta-feira e às 19 na segunda-feira. Bom, e então o que a gente vai fazer? Nessas 3 primeiras aulas vão ser um pouco diferentes, porque basicamente a gente vai fazer uma revisão do que a gente já teve no curso. Então a gente teve um começo da aula de primeira parte, né, do curso de Macroeconomia 3, que a gente viu os modelos de solo, com capital humano, tecnologia, contabilidade do crescimento, e a gente vai fazer uma retomada disso aí. Lógico, depois de um mês parado, acho que é no mínimo necessário que a gente recupere aí as ideias, relembre, mas acho que vai ser extremamente importante, principalmente porque o curso ele é muito rápido, as aulas, né, vão ser muito rápidas, até para não ser bastante desgastante. É extremamente importante que vocês tenham lido o material de antemão, até para tirarem as dúvidas e até para entenderem melhor. Então, para essa aula em especial, já que já está acontecendo, né, eu vou pedir para que vocês, eu pediria para que vocês tivessem lido, né, seria bom que vocês já tivessem lido o primeiro capítulo do Jones e o segundo capítulo do Jones, pelo menos a primeira parte do segundo capítulo, até a hora que ele vai falar, que ele fala do modelo básico, né, que seria, acho que se não me engano, o 2.1, e aí, e até a hora que ele fala da regra de ouro, que vai ser o que a gente vai trabalhar nessa parte do curso. E aí depois eu vou falando os outros pontos que vocês têm que ir lendo para conseguir acompanhar o curso. E durante as aulas eu vou dar algumas ideias do que pode ser lido complementarmente, porque acho que também é importante, principalmente para quem tem interesse nesse tema, interesse em desenvolver isso posteriormente como dissertação como monografia, né? Ou até como algum trabalho mais sério ali de uma continuidade da disciplina. Então, seria interessante que vocês lessem essa bibliografia complementar que eu for passando aqui para vocês. Bom, vou entrar já no curso, porque senão também vai ficar muito extenso. Mas, então, o primeiro tema que a gente vai trabalhar, deixa eu compartilhar minha tela aqui. O primeiro tema que a gente vai trabalhar vai ser a primeira parte do curso, né? Essa parte de modelos de crescimento com progresso técnico exógeno. Conforme a gente já conversou bastante, a ideia da primeira parte é tentar entender as questões centrais do crescimento a partir do modelo do Solon e, lógico, suas extensões, mas as questões centrais do crescimento, sempre se preocupar com as questões fundamentais, ou seja, com aquelas questões que dão base para que essas questões centrais aconteçam. Então, o modelo do Solon é um modelo que basicamente está preocupado em entender o funcionamento de um modelo, o funcionamento de uma lógica de crescimento, e se preocupa exatamente com os fatores que fazem com que um país cresça, que no caso ali a gente vai ver, a gente já viu, né, mas a gente vai rever, são os fatores de produção, especialmente o fator de produção capital. Não tem uma preocupação propriamente com a tecnologia, não que não se considere a tecnologia. O progresso técnico ou a tecnologia, né, como a gente vai falar, o progresso técnico, ele é dado exogenamente, ele é algo que cai do céu, né, como a gente já viu e que a gente vai recuperar ainda nessas próximas, provavelmente na aula de segunda-feira que vem, né? Não nessa. Na outra aula a gente vai discutir um pouco mais a fundo essa questão da tecnologia. Mas mesmo nesses modelos com progresso técnico explícito, que são esses modelos com tecnologia, ele não é endógeno à economia, ou seja, não tem uma preocupação em entender como que esse progresso técnico é gerado, ele apenas é considerado algo que acontece numa economia.
ele é considerado exogenamente, como se os cientistas estivessem desenvolvendo o progresso técnico e as empresas elas não conseguissem interferir nisso. Claro, é uma simplificação, mas depois a gente vai, na segunda parte do curso, trabalhar mais a fundo esses pontos. Bom, indo um pouco para frente aqui, basicamente aqui eu coloquei a divisão das 3 primeiras aulas, nessas 3 aulas, a aula de hoje, né, que vocês estão assistindo agora, a aula de segunda-feira que vem e a aula de quarta-feira que vem, antes da gente fazer uma atividade que vai equivaler à primeira avaliação. Primeiro a gente vai trabalhar com o modelo básico do solo, aquele modelo desenvolvido em 1956, e na verdade também teve um modelo do Swan desenvolvido quase concomitantemente, que trabalha com a mesma lógica, né? Um modelo neoclássico de crescimento. E a gente vai entender por que ele é um modelo neoclássico e por que na medida em que a gente vai evoluindo no curso, e principalmente na segunda parte, a gente vai trabalhar com modelos que partem desse princípio neoclássico, mas que vão alterando a lógica dele, sofisticando esse modelo e às vezes até se contrapondo a esse modelo, né? Depois da segunda parte dessa segunda aula dessa primeira parte do curso, a gente vai falar da tecnologia e capital humano. Como que a tecnologia é introduzida no modelo do Solon, que é o próprio Solon que faz um artigo de 1957, em que ele coloca explicitamente a tecnologia, e depois o capital humano, que foi posterior, claro, mas é que ele segue uma lógica muito parecida com a tecnologia, e por isso eu decidi, achei melhor colocar junto aqui, trazer para um pouco antes no curso. Depois a gente vai falar dessa contabilidade do crescimento, que é uma das principais contribuições empíricas na economia, que basicamente a ideia é que você, a partir do modelo do solo, consiga analisar o que faz com que os países divirjam em termos de renda, por que alguns países crescem mais rápido que outros, tentando entender cada um desses fatores, se é desenvolvimento tecnológico, se é crescimento do capital humano, se tem acúmulo de capital físico propriamente, como uma das explicações do crescimento. E com base na contabilidade do crescimento, a gente consegue discutir um tema que é central aí, que vai ser a parte mais conclusiva da nossa análise, que é a divergência e convergência de renda a partir dessa análise desse modelo básico de soma. Bom, antes de começar com o modelo propriamente dito, eu acho que a gente tem que entender o que ele quer explicar e o que ele quer trabalhar. O modelo do Solon é um modelo que tenta explicar essencialmente a diferença de renda entre os países. Então ele vai tentar entender por que uns países são ricos e uns países são pobres. Por que a Alemanha é mais rica do que a China? Por que os Estados Unidos é mais rico do que o Brasil? Por que o Brasil é mais rico do que a Índia, em termos de renda per capita? Apesar do PIB indiano ser maior do que o brasileiro, o PIB per capita da Índia é cerca de metade do PIB per capita brasileiro. O PIB per capita dos Estados Unidos é cerca de 4 vezes o PIB per capita da China e o PIB per capita do Brasil. O Brasil e a China são bem próximos em termos de PIB per capita. Mas não é só isso que o modelo do Solon tenta explicar. Ele tenta explicar também por que a taxa de crescimento dos países diverge. Então, por que um país como a China cresce a uma taxa de 7, 8% ao ano, enquanto o Brasil, enquanto a Alemanha, enquanto os Estados Unidos crescem a taxas bem menores? Então, o modelo vai tentar, em alguma medida, explicar isso. Eu deixei bem claro aí o que é um modelo. O modelo é uma simplificação. Ele tenta simplificar a realidade ao máximo. Então, assim, não é que o modelo, quem está desenvolvendo o modelo não sabe, a gente vai colocar algumas hipóteses aqui, que ele não sabe que existe, por exemplo, retornos crescentes de escala, que é um tema que a gente trabalha bastante. O modelo ele assume que tem um bem só. Não é que quem desenvolveu o modelo não sabe que não existe só um bem, existem vários bens. Mas ele fez de um jeito que ele fala, olha, na medida do possível a gente pode assumir que a economia só produz um bem, que a economia assume retornos constantes de escala, ou retornos decrescentes dos fatores de produção. Mas isso é um modelo, é uma análise. Ele assume que, por exemplo, concorrência perfeita, como a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos direto para as hipóteses, né? Como eu estava falando, uma das hipóteses básicas do modelo do Solon é que países produzem e consomem um único bem. O país ele produz um bem, pode ser trigo, pode ser feijão, pode ser arroz, pode ser o que você quiser. A gente vai chamar de PIB, talvez porque a proposta da análise do Solon é tentar exatamente entender como que o PIB per capita ou a produtividade por trabalhador, né, que é o produto por trabalhador,
evolui ao longo do tempo. Ele assume também que não há comércio. Bom, se os países produzem um único bem, não tem por que ter comércio. Aí você fala, não, mas existiam muito antes deles modelos lá do Ricardo, o modelo do Hackson e Olin, que a gente aprende em economia internacional, que fala sobre comércio, fala sobre, Portugal produz vinho, a Inglaterra produz tecido. Tudo bem, são modelos que tentam explicar o comércio, e por isso eles têm que assumir 2 bens ou 3 bens, dependendo do modelo de fatores específicos, assumir 3 bens. Mas aqui não é o caso, aqui a gente está querendo explicar o crescimento da renda dos países, e não o comércio. Os modelos mais sofisticados conseguem juntar essas duas coisas, partem da base do Hackson e Olin, misturam com o modelo de Solon, fazem ali uma análise, e aí você tem resultados também bastante interessantes. Outro ponto aí do modelo de Solon é a questão do investimento. Um modelo keynesiano clássico, ele vai ter, obviamente, né, não sei para quem fez macro pós-keynesiana, mas para quem já trabalhou com isso, uma discussão bastante interessante é essa da relação entre poupança e investimento. O modelo keynesiano fala que a poupança ela vem posterior ao investimento, então o investimento antecede a poupança. Opa, ele foi automaticamente aqui porque deu o tempo. Então, um modelo keynesiano ele assume que o investimento ele antecede a poupança. Você faz o investimento e esse investimento gera a poupança. No modelo de Solon, que é um modelo neoclássico, ele assume que a poupança antecede o investimento. A gente vai mais para frente no curso fazer uma discussão sobre isso mais a fundo. Mas a ideia aqui é basicamente que você precisa ter poupado para realizar o seu investimento. E o investimento vai ser igual à poupança. A gente vai chegar mais a fundo nisso. Uma hipótese central, que vai ser a primeira que a gente vai quebrar na segunda parte do curso, é essa da tecnologia. Como eu falei, é um modelo de crescimento com progresso técnico exógeno. A tecnologia, então, ela é exógena. A tecnologia ela é dada exogenamente e ela assume, e a função que a gente assume para a tecnologia é uma função que é esse y igual a fkl, é uma função de produção y igual a função de f kl, é uma função de produção que tem 2 insumos. Então você tem um insumo capital, um insumo trabalho, gerando o produto. A gente também assume que essa função de produção ela tem retornos constantes de escala. Isso significa que se você dobrar os fatores de produção, vai dobrar o produto. Então, se você multiplicar o K por alfa, o L por alfa, você vai ter um resultado que é alfa Y. Então, você vai ter, sendo alfa, qualquer valor aí que a gente assuma. Alfa não foi um bom exemplo porque ele vai aparecer aqui, mas você multiplica K por gama, L por gama, e vai te dar um Y gama. Isso significa retornos constantes de escala. Para ter retornos constantes de escala, e dado que você tem retorno, você tem mais de um fator de produção e todos eles contribuem para o crescimento, então tem capital e trabalho. Tanto capital quanto trabalho contribuem para o crescimento. Se você tem retornos constantes de escala, você tem retornos decrescentes em relação aos próprios fatores de produção. Isso significa que se você dobrar só K, você não vai dobrar Y. Vai ser um efeito menor do que o dobro de Y. Se você dobrar só L, não vai dobrar Y. Vai ser um retorno menor do que o dobro de Y. Isso significa que você tem retornos decrescentes dos fatores de produção. É bom a gente ter muito claro essa divergência, essa diferença entre retornos constantes de escala e retornos decrescentes dos fatores de produção, porque isso é essencial para a gente entender os resultados do modelo de Solon. Um outro ponto que a gente chama atenção aqui é o fato de que o K elevado a alfa, L elevado a 1 menos alfa, ou essa função aí que a gente chama de função Cobb-Douglas, ela é boa para explicar a forma de entender o crescimento dentro das hipóteses do modelo de Solon. Por quê? Porque ela é uma função que os fatores são substitutíveis, eles podem ser substituídos entre eles, então, em alguma medida, existe uma quantidade de K que compensa uma redução na quantidade de L. Se fosse um modelo de substitutos, modelo de fatores de produção complementares, que você precisa para cada quantidade de K uma quantidade de L, você não teria essa possibilidade. Se fossem substitutos perfeitos, a gente não teria alguma das propriedades de retornos crescentes, retornos constantes de escala. Então, essa função Cobb-Douglas que está aqui, que é esse K elevado a alfa, L elevado a 1 menos alfa, ela é muito boa para conseguir entender esses resultados que a gente tem. E ela representa bem todas as hipóteses que a gente está assumindo. Ela tem um bem só, que é sendo produzido, o Y, não tem comércio, porque o que você vai produzir é o que você vai consumir. Ela tem retornos constantes de escala,
Porque se você elevar, colocar um 2 aqui na frente, fica 2k elevado a alfa. Tudo isso elevado a alfa. 2L elevado a 1 menos alfa. Você consegue, com isso, chegar em 2Y. A gente fez isso em aula, mas a explicação é relativamente simples. Vai ficar 2 elevado a alfa, vezes 2 elevado a 1 menos alfa, vezes k elevado a alfa, L elevado a 1 menos alfa. Como 2 elevado a alfa vezes 2 elevado a 1 menos alfa é 2, a gente tem que esse resultado é igual a 2y. Então, o modelo de Solon não tem como hipótese a função Cobb-Douglas, mas ela é uma função que exprime bem as hipóteses necessárias do próprio modelo. O que a gente vai analisar essencialmente no modelo de Solon? A gente vai analisar essencialmente o produto por trabalhador. Então, antes a gente estava falando de Y, aquele Yzão grande, né? Y é função de K e de L. Só que não é isso que a gente analisa no modelo de Solon. Essencialmente, o que a gente analisa é esse Yzinho, que esse Y é igual a Y sobre L. Então, Yzinho, o Y minúsculo, né? É igual a Y sobre L. Bom, o que acontece com esse Yzinho? Se a gente substituir naquela função, ou seja, pegar a função Cobb-Douglas lá, k elevado a alfa, L elevado a menos alfa, e dividir por L, a gente vai ter k sobre L elevado a alfa. Bom, se a gente assumir que o kzinho, do mesmo jeito que o Yzinho é Y sobre L, o kzinho é k sobre L, a gente tem uma função extremamente simples de produção, que é y é igual a k alfa. Vocês percebem que é só fazer uma pequena mudança aqui, dividir tudo por L, que a gente chega nessa função. O que ela me diz? Que o capital per capita, ou por trabalhador, né, porque a gente está assumindo que todo trabalhador, quer dizer, que toda pessoa, todo mundo, toda a população trabalha, o capital per capita contribui para o crescimento. E aí, por sorte, apareceu exatamente agora, ele contribui positivamente, mas ele contribui a taxas decrescentes. O que significa isso? Significa que quando você aumenta o capital, você gera mais produto. Só que quanto mais você for aumentando essa quantidade de capital, o produto incremental é decrescente. Seria assim, a primeira derivada é positiva, então a derivada de y em relação a k é positiva, você tem uma contribuição positiva, mas a segunda derivada ela é negativa. Então, a taxa de crescimento de y ela é decrescente em relação a k. O o crescimento de y vai decrescer conforme vai passando o tempo. Isso é importante porque isso aí vai ser essencial para dar estabilidade para o modelo. Sem isso, a gente não consegue chegar no estado estacionário, que a gente vai falar daqui a pouco, e que é a base da análise do fechamento desse modelo, né? E isso decorre essencialmente da gente, esse crescimento a taxas decrescentes ocorre essencialmente do fato da gente assumir alfa menor que 1. A gente viu lá que alfa era menor que 1, a gente viu que conforme o K crescia, ele crescia a taxas decrescentes. Bom, como eu falei, uma hipótese central do modelo do Solon é essa ideia de que trabalhadores e capitalistas poupam. Então, você não tem uma separação entre trabalhadores e capitalistas, mas eles poupam uma função constante da sua renda. Constante igual a quanto? Constante igual ao Szinho. Então, Szinho, que aí, diferentemente das outras definições que a gente faz para letras minúsculas, Szinho é a taxa de poupança. Ele vai ser igual à poupança total da economia dividido pelo Y, dividido pela renda da economia. Então, se eu ganho R$10 e eu poupo 5, a minha taxa de poupança é 0,5. Se eu ganho R$20 e poupo 2, a minha taxa de poupança vai ser 2 sobre 20, que dá 0,1. Uma hipótese, então, é essa de que toda a poupança é investida. Essa hipótese é uma hipótese neoclássica, ela tem como pressuposto por trás a ideia de que a taxa de juros vai ser o ferramental que vai igualar poupança e investimento. Então, se você tem muita poupança, você vai ter excesso de capital disponível e isso vai reduzir a sua taxa de juros, o que vai fazer com que aumente o investimento. Se você tem pouca poupança, conforme você tem falta de dinheiro, falta de capital disponível, né, capital financeiro disponível, você vai ter um aumento da taxa de juros, o que vai reduzir seu investimento. Então, não é uma hipótese muito forte, mas é uma hipótese importante para o nosso modelo. Bom, um outro ponto aqui desse modelo e aí a gente entra se a gente falou antes da função de produção,
a gente tem que falar também da função de acumulação. O que é essa função de acumulação? Ela é basicamente aquilo que a gente vai assumir como o movimento da acumulação de capital. O que é essa função de acumulação, então? Ela vai considerar o aumento de K, ela vai tentar analisar como que o K evolui ao longo do tempo, então como que varia a quantidade de capital. Bom, capital é necessário para produzir, a gente viu lá que capital é necessário para produzir. Então, analisar como varia o capital é essencialmente analisar como o modelo se mexe, como as economias se mexem, né? Como elas se movem. E ele depende claramente positivamente do investimento. Então, quem faz investimento aumenta capital. Quem não faz investimento não aumenta a quantidade de capital. Capital é o acúmulo de investimentos. Qual que é a sua quantidade de capital hoje? Bom, se é uma empresa de softwares, o capital é essencialmente computador, né? Então, você tem lá 10 computadores, você compra um computador a mais, você vai ter 11 computadores. Então, o acúmulo de capital foi de um computador, porque foi seu investimento realizado, menos o capital depreciado. O que seria esse capital depreciado? Seria aquele capital destruído pelo tempo. Ao longo do tempo, conforme vai passando os meses, vai passando os anos, você vai perdendo capital, você vai perdendo a quantidade de capital disponível na economia. Tem que desativar esse que fica passando automaticamente para o slide seguinte. Não sei como é que, por que está ativado isso, mas bom, o que eu estava falando, você tem um investimento contribuindo positivamente e o capital contribuindo, a depreciação contribuindo negativamente. A depreciação ela é uma relação linear em relação à quantidade de capital que você tem. Então, é a destruição do capital no tempo. Se você tem 10 computadores e a depreciação é de 10%, vamos dizer que seria, então, que a cada 10 computadores que você tem, um é destruído, então você tem uma perda anual, vamos dizer, de um computador por ano. Um computador anual por ano, mas se tem a perda de um computador por ano, é uma perda anual de um computador. Por quê? Porque você tinha 10 computadores. Se você tivesse 20 e a sua taxa de depreciação fosse 10%, seriam 2 computadores que você perderia. Você tem aí uma relação que ela é linear. Quanto maior a quantidade de capital, maior é a depreciação e é proporcional. Aí não cresce a taxas decrescentes. Se a gente considera que I, ou investimento, é igual a poupança, então, aqui a gente tem que, aqui a gente tem que o I, ele vai ser igual a taxa de poupança vezes a renda, né? Então, só jogando a renda para cá, a poupança, o Szão é igual ao Szinho vezes o Y, logo o I, que é o meu equivalente ao Szão, o meu investimentozão, que seria o total investido, ele vai ser igual ao Szinho vezes o Y. Se eu substituo aqui, eu tenho que a taxa de poupança vezes a renda, ela contribui positivamente. Isso aqui é meu investimento e é, portanto, minha poupança. Isso aqui é igualzinho ao meu investimento. Isso contribui positivamente. É o quanto eu poupo ou a taxa de poupança vezes a minha renda, isso contribui positivamente. É o meu investimento bruto. Se eu desconto a depreciação, eu tenho o meu investimento líquido, que é quanto aumenta o meu estoque de capital. Uma outra função que a gente vai assumir como constante é como se acumulam os trabalhadores. Nesse modelo, no modelo do solo, os trabalhadores, você não tem desemprego, todo mundo que está na economia trabalha. Então, o que a gente pode assumir? Que o número de trabalhadores cresce a taxa de crescimento populacional. Então, o crescimento do número de trabalhadores vai ser igual ao na verdade está errado aqui, é 1 mais N, né? Mas, não, tá certo. O crescimento do número de trabalhadores vai ser igual a o número de trabalhadores vezes a taxa de crescimento do trabalho. Então, se eu tenho 10 trabalhadores, sei lá, 1.000 trabalhadores, né? E a taxa de crescimento populacional é de 10%, se eu tenho 1.000 trabalhadores e a taxa de crescimento populacional é 10%, eu multiplico 1.000 por 10%, eu vou ter 100 trabalhadores a mais por ano. Isso significa que eu tenho uma taxa de crescimento constante, que é dada por essa razão, crescimento de L sobre L. Isso é interessante porque a gente não precisa se preocupar com desemprego, a gente não precisa se preocupar com migração, a gente não precisa se preocupar com nada disso. É uma simplificação que depois a gente vai ver, talvez ela seja até ruim para a explicação do modelo, mas nesse primeiro momento ela vai ser essencial para a gente conseguir entender a lógica de funcionamento. Por fim, um ponto que eu acho que é extremamente importante para a gente entender, se a gente estava falando lá no começo de função de produção como Yzinho é igual a Kzinho elevado a alfa, a gente não pode se preocupar com o casão, o crescimento do casão, né? O crescimento do capital. A gente tem que se preocupar com que o capital por trabalhador evolui.
E isso é extremamente importante. Por quê? Porque vai mudar um pouco a nossa função de acumulação. Se a gente fizer uma análise de como que evolui o casinho ponto, que seria o capital por trabalhador, ele evolui em função do investimento por trabalhador, né? Então seria o crescimento da taxa seria a taxa de poupança vezes a renda per capita. Isso me dá um investimento por trabalhador menos uma depreciação. Essa depreciação aqui é a mesma que a gente tinha aqui, uma depreciação somado ao crescimento populacional multiplicado pelo casinho. Por que a gente considera que agora está um menos aqui, né? A depreciação contribui negativamente, então seria menos delta K, casinho, né? Seria a depreciação do capital por trabalhador. E aqui a gente tem esse mais N aqui. Por que o crescimento populacional contribui negativamente? E esse é um ponto complicado. E ele contribui negativamente porque a gente não está falando do estoque de capital total aqui. A gente está falando do capital por trabalhador. Se a gente está falando do capital por trabalhador, o crescimento populacional afeta negativamente o capital por trabalhador. Na medida em que você está crescendo o seu número de trabalhadores, você tem menos capital disponível por trabalhador. Então, se eu mantiver o capital constante e eu tiver um crescimento da população de 10% por ano, eu vou ter um decrescimento do capital por trabalhador de 10% por ano. Se eu não investir nada, então meu investimento foi zero, eu não depreciei nada, vamos dizer assim, só continuaria com a mesmo capital. Só que o que acontece? Se eu não invisto para compensar o crescimento da mão de obra, o meu capital por trabalhador cai. E é isso que essa equação está falando. Ela é relativamente simples se a gente pensar nessa lógica. E a dedutividade, ela é fácil de deduzir, né? A gente vai trabalhar com isso mais para frente, mas ela quando a gente faz aquelas deduções em logaritmo, ela realmente fica explícito esse resultado, é extremamente fácil de ver ele aparecendo. Basicamente a gente vai considerar essa função de acumulação aqui e considerar também essa função de acumulação aqui. Bom, o diagrama de Solon. O diagrama de Solon, ele tenta explicar como que o modelo pode ser resolvido. Tenta não, né? Ele explica como a gente pode resolver um modelo. O que é resolver um modelo? O resolver um modelo é tentar entender, a partir de como as variáveis se relacionam, como que as variáveis endógenas dependem só de variáveis exógenas. Isso é como resolver o modelo. A gente tinha aqui um monte de variável exógena, então poupança, depreciação, crescimento da população, um monte de coisa. O alfa, né, que seria, que a gente vai ver aqui que ele é mais à frente, mas ele é essencialmente a contribuição do capital. Não é exatamente isso, mas ele ajuda a entender a contribuição do capital para o produto. Então, ele é extremamente relacionado, se a gente pegar essa função aqui, ele é extremamente relacionado à produtividade marginal do capital, né? Produtividade marginal do capital por trabalhador, ele vai ser, bem da verdade. Essencialmente, a gente tem um aumento do capital, vai gerar um aumento do capital por trabalho, um aumento do produto por trabalhador aqui. Então, o que é resolver um modelo? Resolver um modelo é tentar entender, a partir dessas variáveis exógenas, qual o resultado de uma variável endógena. Qual que é a nossa principal variável endógena aqui? Nossa principal variável endógena é o K. Por que o K é nossa variável endógena? Porque a gente não tinha ele como dado, a gente não tem uma quantidade de capital como dado, ele evolui ao longo do tempo. A gente acumula capital ao longo do tempo. Ah, mas a gente acumula trabalho? Acumula trabalho também. Só que o trabalho a gente acumula a uma taxa constante. Então é fácil resolver, né? Como que acumula o trabalho, a gente viu lá a função de acumulação do trabalho. O trabalho ele vai crescer sendo o L multiplicado pelo Nzinho. Essa é a variação do trabalho. Mas a variação do capital por trabalhador é a nossa principal variável endógena aqui. Se a gente trabalhar com essa relação sempre com as letras minúsculas, ela passa a ser a única variável endógena do modelo, porque é o Yzinho, que é função de K alfa. Então eu quero saber do que depende esse alfa, do que depende esse K. Ele depende exatamente desse alfa, ele vai depender exatamente desse delta e vai depender também desse N. Bom, se a gente sabe que esse SYzinho é o fator positivo do crescimento, a gente substitui aquele SYzinho lá da função de acumulação por SK alfa,
que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que o crescimento do K depende do próprio K. Então, o crescimento, a variação, né, na verdade, a variação do K, ela depende do próprio nível de capital da economia. Por que ela depende do próprio nível de capital da economia? Bom, porque o nível de capital da economia determina o produto, o que significa que vai ter uma determinação aí, que é a determinação da poupança. Então, o nível de capital determina o produto, que determina a poupança, que é igual ao investimento. Se o nível de capital depende do produto, se a acumulação de capital depende do produto e o produto depende do estoque de capital, então a gente tem a acumulação de capital dependendo do estoque de capital. Depende positivamente e depende negativamente da depreciação mais o crescimento da população. Então, a depreciação de capital por trabalhador. Essa linha em preto aqui é a contribuição positiva. Então, quanto aumenta o meu investimento por trabalhador. Então, essa parte positiva da acumulação de capital, enquanto essa linha em vermelho, ela é a parte negativa da acumulação de capital. Se a gente quiser entender qual que é o investimento líquido, é a diferença entre essas duas linhas. Então, se eu estou nesse nível de capital aqui, no capital zero, esse K0 aqui, eu sei que eu estou investindo isso e está depreciando isso. Um jeito fácil de ver isso aí, para a gente ver o investimento líquido, é virar o computador, né, ou virar o caderno, caso alguém esteja olhando para o caderno, é virar ele de lado e tentar deixar essa linha aqui como o zero. Não vou conseguir fazer isso agora, mas você deixar essa linha como zero. Você vai ver que, na verdade, quando a gente está nesse começo aqui, o valor é positivo. Isso aqui é positivo, é positivo, é positivo. Quando cruza aqui, passa a ser negativo. Então, vai ficar negativo a partir deste ponto. Então, no K0, vamos dizer assim, uma situação em que uma economia parte, então, sei lá, a economia brasileira parte dessa situação. É estoque de capital que a gente tem hoje. Na situação que a economia brasileira ou chinesa está, a gente tem um investimento superando a depreciação do capital. Então, você tem um investimento por trabalhador superando a depreciação por trabalhador. Nessa situação, a gente vai ter que o SY é maior do que a poupança, é maior do que a depreciação, então você tem um acúmulo de capital. O K ponto é maior que zero. Quanto ele é maior que zero? Ele é exatamente essa distância maior do que zero. Então, essa daqui é a distância que faz com que a gente acumule. Conforme vai aumentando o capital, ele vai se deslocando para a direita. Se a gente tivesse nessa situação e não tivesse acumulando capital, eu ficaria parado aqui. Só que eu tenho uma situação em que o K ponto é positivo, o que significa que eu vou deslocar o K para a direita. Eu vou deslocando para a direita, vou deslocando para a direita, até a situação em que eu chego nesse ponto. Por que para nesse ponto? Tem uma questão central aí. Na medida em que eu estou à esquerda desse ponto, sempre que eu estou à esquerda desse ponto, exceto quando eu estou no zero, né? Mas sempre que eu estou à esquerda desse ponto, a linha de investimento bruto é superior à linha de depreciação. Se a linha de investimento bruto é superior à linha de depreciação, eu estou aumentando o meu estoque de capital por trabalhador, né? Sempre por trabalhador. Se o investimento por trabalhador é maior do que a depreciação por trabalhador, eu estou aumentando o meu estoque de capital. Se eu estou aumentando o meu estoque de capital, eu estou me deslocando para a direita. Então, eu estou cada vez mais perto desse ponto. Se eu passo disso aqui, se eu caio para a direita disso aqui, então eu venho para cá, eu paro aqui quase no finalzinho. Bom, essa situação eu tenho o investimento menor do que a depreciação. Se o investimento é menor do que a depreciação, eu tendo a voltar para esse K estrela. Esse K estrela é bastante interessante porque ele é exatamente o estado estacionário. Por que chama estado estacionário? Porque a economia tende a esse ponto, é onde ela estaciona. Ela tende a ficar com capital por trabalhador constante. Como o capital por trabalhador é constante no longo prazo, o produto por trabalhador também é constante. Vai ser esse K estrela elevado a alfa. Se alfa é meio, vamos dizer, ele tem que ser entre 0 e 1, né? Se ele é meio e o meu capital é 25, meu capital por trabalhador é 25, 25 elevado a meio vai dar 5. Significa que o produto é 5. Então, a gente vai ter aqui um produto estacionário. O estado estacionário é o estado em que não estou mais acumulando ou desacumulando capital. Se eu tiver para a direita, eu estou desacumulando. Se eu tiver para a esquerda, eu estou acumulando.
Bom, e a gente faz, é claro que nem todo o país está no estado estacionário, mas a nossa análise ela é feita em cima dessa discussão sobre o estado estacionário, exatamente porque ela permite a gente colocar todas as variáveis de forma, colocar o capital de forma a ser explicado por todas as outras variáveis. Então, o crescimento do capital no estado estacionário é zero, o que significa que o SY é igual a acúmulo de poupança por trabalhador, né? O quanto se está gerando de investimento por trabalhador é igual a depreciação por trabalhador. É esse ponto aqui, né? Então a gente tem esse ponto estacionário. Bom, se a gente substituir aquela função nessa daqui, a gente vai chegar nesse resultado. Eu acho que não vou entrar no detalhe de como isso é feito, porque é uma aula de revisão, né? Na aula normal a gente fez isso, mas basicamente a gente tem que o produto por trabalhador no estado estacionário, ele é função apenas da poupança, da depreciação e do crescimento populacional, tudo isso elevado a alfa sobre 1 menos alfa. Ele é função de um monte de coisa exógena, um monte de coisa que é determinada exogenamente na economia. Então a gente não está determinando, o capital sim era determinado endogenamente, mas tudo isso aqui é determinado exogenamente. E o produto por trabalhador, ele depende exatamente disso, ele depende da poupança, da taxa de poupança, ele depende do capital, da taxa de depreciação, depende do crescimento populacional, tudo isso elevado a alfa 1 menos alfa. Vamos dizer que eu tenho uma taxa de poupança aqui de 0,25, aí a depreciação aqui seria, vamos dizer, algo como meio, 0,05 seria 5%, o crescimento populacional 5%, isso aqui daria 0,1. Eu teria aqui uma relação de 0,25 dividido por 0,5, desculpa, por 0,1, eu teria isso elevado a, supondo alfa igual a 1 terço dividido por 1 menos 1 terço dividido por 2 terços vai me dar meio, 2,5 elevado a meio tem o meu produto aqui que vai ser dado por essa relação. Então eu posso simplesmente ir substituindo aqui, lógico, eu pensei no 0,25 exatamente porque a gente consegue, a partir disso, chegar no resultado quadrado. Né? Mas a gente tem um produto aqui que é determinado por essa função. São fatores exógenos determinando um produto per capita, que é uma variável que originalmente é endógena, mas no estado estacionário ela é simplesmente determinada por fatores exógenos. Então, essencialmente a gente tem aí do que depende a renda per capita de um país. Ela depende, dentre todos esses fatores, da taxa de poupança, crescimento da população, da taxa de depreciação e dos fatores que determinam a produtividade relativa dos fatores, do capital e do trabalho, ela depende essencialmente desses dois fatores, né? Desses dois não, né? Desses 4 fatores, mas tem um especial que a gente vai chamar atenção, que é a taxa de poupança. E por que eu estou chamando atenção para a taxa de poupança em especial? Porque ela é a variável de política monetária mais evidente. É possível, através de tributação em relação ao investimento, através de redução da tributação do investimento, através de tributação ao consumo, através de mudanças na política monetária, você afetar a taxa de poupança da população. Você não afeta muito diretamente a taxa de crescimento, não afeta a taxa de depreciação, não afeta esses fatores aqui, o alfa e o menos alfa, né? Ou, portanto, só o alfa, a gente poderia dizer, você não afeta ele por uma política monetária, pelo menos uma política fiscal, pelo menos não no curto prazo. Você pode até afetar no longo prazo. Mas a taxa de poupança, sim, você tem capacidade, o governo tem capacidade de mexer na taxa de poupança. Bom, então o que a gente vai analisar? A gente vai analisar o que acontece quando varia a taxa de poupança, que é o principal fator aí que a gente consegue mexer nessa economia. Se eu aumento a taxa de poupança, e essa função aqui ela é uma proporção do crescimento, então é 0,25 do PIB, por exemplo, se a taxa de poupança é 0,20, se a taxa é 0,25 ou 25%, né? Você tem aqui que a taxa de poupança essa linha aqui, ela é dada com uma proporção do PIB. Se eu aumento a minha taxa de poupança de 25% para 30%, eu vou aumentar, eu vou deslocar positivamente essa linha. O que vai acontecer? Eu vou mudar o estado estacionário da economia. Então, não é que eu vou simplesmente, a economia vai se movimentar
ao longo do mesmo estado estacionário. Ela vai se movimentar de um estado estacionário para o outro. O que vai acontecer num primeiro momento? No primeiro momento, você vai ter um crescimento da renda. Você vai ter a renda vai começar a crescer, por quê? Porque o seu capital, que determina a sua renda, está crescendo. Até que você volta para um novo estado estacionário. Imagina que isso aqui deixou de ser estado estacionário, esse primeiro ponto. Passou a ser esse, você mudou a sua taxa de poupança. No primeiro momento, sua renda não aumenta, mas ela passa a crescer. Ela passa a crescer e você começa a crescer, 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 até que você para num novo estacionário, você tem uma nova renda per capita. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Que a poupança determina a taxa, determina o nível de renda per capita dos países, determina o estoque de capital por trabalhador e, portanto, o nível de renda per capita dos países. Quanto maior for a poupança, maior é a renda per capita dos trabalhadores. Bom, isso levaria a gente a acreditar que a melhor situação possível para uma economia ter a maior renda per capita possível seria aquela situação em que os trabalhadores poupassem 100% da sua renda. Bom, essa situação ela é a situação ideal do ponto de vista da produção. Você vai produzir o máximo possível, vai ter a maior renda per capita possível. É lá, você pode ter uma renda per capita de $400.000, se for o caso, se você conseguir chegar numa poupança de 100%. Exagerando, $400.000, mas você conseguiria jogar a renda per capita muito para cima. O problema é que as economias em geral não tentam maximizar a renda per capita. Não tem por que um trabalhador maximizar a renda per capita. Ele quer maximizar o consumo per capita. Se ele tentar maximizar o consumo per capita, ele vai cair numa situação em que, se ele poupar 100%, ele vai consumir zero. E é aí que entra essa discussão da regra de ouro. Se a gente poupa 0%, a renda per capita é zero. Só voltando aqui, né? Se eu abaixar aqui a minha poupança lá para quase zero, vou poupar 0% da minha renda, vai cruzar aqui nessa linha bem baixa e a minha renda per capita vai ser zero, que significa que o meu consumo per capita também vai ser bem próximo a zero. Vai tender para esse zero. Bom, se eu aumentar a renda para 100, a minha renda per capita vai ser máxima, mas o meu consumo per capita vai ser muito baixo. Por quê? Porque se o meu objetivo ele é maximizar o consumo, eu não posso ter uma poupança tão alta, porque eu vou consumir zero. Se eu invisto toda a minha renda, eu não poupei nada. Desculpa, se eu invisto toda a minha renda, eu poupei tudo, eu não consumi nada. Então, o objetivo maior, vamos dizer assim, de uma sociedade, um policymaker que quer decidir qual é a taxa de poupança ideal para a sua sociedade, supondo que o cara tenha capacidade de controlar a economia, depois a gente vai ver que é um pouco mais difícil do que isso, mas se ele tem essa capacidade de controlar a economia, basicamente ele não pode decidir por por uma poupança de 100%. Ele vai falar, nossa economia é a que mais produz no mundo, mas a gente não consome nada. A gente não consome nem alimentos básicos, a gente não consome essencialmente nada. Então, você vai ter uma renda per capita altíssima com zero de consumo. E o que a gente tem que fazer, então, para maximizar o consumo? Se o consumo ele é toda a parte da renda que não é poupada, vocês percebem que aí tem um grande problema, né? Se eu aumento muito a minha poupança, eu diminuo o meu consumo. Se eu abaixo muito minha poupança, eu abaixo minha renda e eu também diminuo minha poupança, o meu consumo. Então eu tenho, na verdade, aí uma relação que ela é não linear. E o meio termo entre uma coisa e outra vai ser exatamente a situação em que eu vou maximizar o meu consumo. Se eu considero aqui o consumo no estado estacionário, é isso que a gente vai tentar maximizar, porque maximizar o consumo fora do estado estacionário seria um tanto quanto complicado, porque ele vai variando conforme a economia vai crescendo, né? Se eu tento maximizar o consumo no estado estacionário, eu tenho que Czinho é igual a Y, quer dizer, C estrela, né? Consumo per capita, é igual ao Y per capita menos a poupança per capita no estado estacionário. Só que eu sei que SY no estado estacionário é igual à depreciação, porque como eu estou no estado estacionário, eu tenho essa relação. Isso aqui me define o estado estacionário. Então eu substituo isso aqui. Se eu maximizo o consumo nessa função, C estrela é igual a Y estrela menos isso daqui, ao invés disso daqui, né? Porque eu estou no estado estacionário, eu posso substituir. Eu tenho que, se eu maximizo o consumo, eu derivo o consumo parcialmente em relação a K. Eu tenho que
a derivada do produto estrela em relação à quantidade de capital estrela vai ser igual à taxa de poupança mais, desculpa, a taxa de poupança não, a taxa de depreciação mais o crescimento da população. Por quê? Porque se eu derivar o consumo em relação à estrela, eu vou fazer a derivada de y em relação a k, desculpa, eu derivo o consumo em relação a k, eu vou fazer a derivada de y em relação a k, e a derivada disso aqui em relação a k, dessa equação em relação a k, vai me dar exatamente, porque isso aqui é uma relação linear em relação a k, vai me dar exatamente isso. Se eu igualo tudo isso a zero, eu tenho que a relação aqui, né, função do consumo em relação a k, como o consumo cresce em relação a k, é igual à taxa de crescimento da população mais a taxa de depreciação. Graficamente, isso vai ser bastante importante. Por quê? Porque a gente vai saber que se eu tento maximizar o meu consumo, eu tenho que achar uma taxa de poupança, eu vou ter que descobrir qual é a taxa de poupança que faz com que aconteça isso, com que o consumo, desculpa, que a derivada do produto em relação ao K, no estado estacionário, seja igual a essas duas variáveis exógenas, seja igual a essas duas variáveis que a gente já tem. O que significa isso? E aí esse gráfico é um pouco complicadinho. O que significa isso? Significa o quê? Que se eu estou poupando muito, e seria esse caso, né? Se eu estou poupando, aqui você tem a função de produção aqui em cima, a função de poupança aqui embaixo e a depreciação. Se eu estou poupando muito, que seria esse caso, eu estou com, embora eu tenha uma renda per capita bastante elevada, que seria esse caso, eu tenho, que seria essa renda, eu tenho consumo baixo, que seria 6 estrelas, porque a diferença entre essas duas variáveis é bastante baixa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a máxima diferença entre essas duas retas. Qual que é a máxima diferença entre essa curva e essa reta? É exatamente quando a derivada delas é igual. Então, quando eu derivo essa daqui igual a derivada dessa curva, que é a YK, e ela tem que ser igual à derivada dessa curva, eu tenho que a inclinação dessas duas curvas tem que ser a mesma. Como a inclinação dessa curva aqui, que é uma reta, é constante, fica fácil. É como se eu colocasse de novo isso aqui de lado, né? Eu virasse o computador e tentasse achar a maior distância entre esses dois pontos. A maior distância entre os dois pontos é exatamente a distância que maximiza o meu consumo. Se a minha depreciação fosse zero, aí tudo bem, eu poderia ter seria mais fácil de fazer essa conta, né? Mas no caso, a gente tem uma depreciação positiva e a gente tem que achar a distância entre essas duas curvas, a maior distância entre essas duas curvas. E a maior distância entre as duas curvas é exatamente a distância, a situação em que elas têm a mesma inclinação. Bom, não por acaso a gente chega nesse resultado. Se a gente faz isso, a gente tem aqui um consumo, olha, só para comparar, a renda aqui, ela é maior do que a renda aqui. No gráfico da esquerda, a renda é maior do que no gráfico da direita, correto? Se a gente olhar, a renda está aqui, seria esse ponto do gráfico da esquerda, seria esse no gráfico da direita. Então, o estado estacionário aqui é um estado estacionário pior nesse sentido. Então, embora a renda per capita seja menor, eu consigo maximizar o meu consumo. Vocês veem que o consumo aqui é bem maior do que o consumo aqui. Por quê? Porque aqui é a máxima distância possível. Então, é o consumo no estado estacionário. A grande dificuldade aqui nessa regra de ouro, e agora já concluindo a aula, porque vocês já devem ter bastante informação para trabalhar, mas a grande dificuldade aqui da regra de ouro é tentar entender que a gente está numa situação em que a gente vai usar uma função de maximização, que é maximizar o consumo, e a gente vai chegar num resultado que determina a poupança. Então, qual que é a poupança que maximiza o consumo? Se a gente voltar aqui nessa equação aqui, a gente não tem a taxa de poupança aqui. A gente está perguntando qual que é a poupança que maximiza o consumo. O consumo é dado por isso. O consumo é dado por essa função aqui, né? No estado estacionário. Então, eu vou maximizar o consumo em relação à quantidade de capital e assim eu vou determinar qual que é a poupança que maximiza o consumo. Esse é o grande pulo do gato aí nessa discussão. Por quê? Porque para maximizar o consumo, eu preciso saber da taxa de poupança. E ao saber que a taxa de poupança, às vezes, ela é menor do que aquela que maximiza a renda, na verdade, em geral, ela é menor, né? Porque a que maximiza a renda é sempre 100%.
só que 100% significa zero de consumo, eu tenho uma situação em que muitas vezes eu tenho que diminuir a poupança para gerar maior consumo. Por outro lado também, se eu tiver uma poupança abaixo desse valor, eu vou ter uma renda per capita tão baixa que mesmo tendo uma propensão maior a consumir, mesmo tendo uma taxa de consumo maior, a minha renda é muito baixa e isso gera um consumo baixo. Bom, qual que foi a ideia da aula de hoje? Essa primeira parte da aula foi explicar o modelo básico do solo. O que o modelo básico do solo está falando? Ele parte de duas equações básicas. A função de produção, e essa função de produção estritamente simples, e que a gente vai ver que vai se manter durante toda a primeira parte do curso. A gente vai mexer um pouquinho, lembra, coloca um tio aqui, mas é só para uma sinalização, a função de produção em si é a mesma, e uma função de acumulação, que depende de uma série de fatores exógenos, né? E um endógeno. Então, a gente tem uma função de acumulação que depende de um fator endógeno, por quê? Porque o próprio produto é determinado pela quantidade de capital. Vocês percebem que o produto que está aqui acumulando, gerando acumulação, ele é determinado pelo próprio estoque de capital. Então, o acúmulo de capital é função do estoque de capital. E isso é que dá dificultada no modelo, faz com que ele seja um modelo dinâmico. Como que a gente resolveu isso? A gente trabalhou com diagrama de solo. O diagrama de solo permite que a gente visualize. Quem não entendeu muito bem pode voltar, a gente vai tirar dúvidas também, mas ele permite que a gente visualize como que essas duas coisas se relacionam. Como que o aumento do capital gera aumento do produto, que por sua vez gera aumento da poupança, que gera aumento do mais acumulação de capital, que por sua vez gera mais produto, que gera mais, e assim sucessivamente, até o ponto que a gente chega no estado estacionário. O que é esse estado estacionário? O estado estacionário é o ponto para onde tendem as economias. Todas as economias tendem para o mesmo estado estacionário? Não necessariamente. Vai depender da taxa de depreciação delas, da taxa de crescimento populacional, principalmente da taxa de poupança e também do alfa. Mas é para onde tendem as economias, para onde as economias estão indo. E a regra de ouro, ela tenta interpretar aí, a partir desse modelo básico do som, que seria a melhor situação possível? Se a gente pode mexer na poupança, se a poupança é a variável de política mais efetiva, por meio de tributação do investimento, por meio de tributação do consumo, por meio de política monetária, e várias outras questões que a gente pode colocar aí, né? Se ela é a nossa variável de política econômica, a gente tem que chegar num nível de poupança que maximize o consumo. E qual seria ele? Bom, seria aquele que, como a gente viu, corresponde à regra de ouro, que é o ponto em que a gente tem uma maximização do consumo sendo dada pela diferença entre a inclinação, diferença entre as duas retas, né? E, portanto, a situação em que as duas retas têm a mesma inclinação. Bom, pessoal, só parar de compartilhar aqui. Bom, acho que a aula de hoje foi isso. A ideia das outras aulas é dar continuidade nesses pontos que a gente discutiu aqui e tentar chegar numa discussão mais aprofundada, na medida do possível, de como as bases de dados que a gente tem disponível podem ajudar a gente a entender esses resultados. Tá bom? Eu vou parar de gravar e até daqui a pouco aí na aula.